Alunos, vamos aqui fazer a correção da atividade de matemática, que trata do conteúdo trigonometria no triângulo retângulo. Estudamos nessa aula falando sobre os ângulos notáveis e a tabela trigonométrica, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, né? Notáveis por quê? Porque, como dito na nossa aula, são os ângulos com mais cálculos, né, na trigonometria. Por isso, eles são chamados como notáveis, por a sua utilização ser maior. Então, aqui a primeira questão diz o valor da expressão. Então, você tem o cosseno de 30 graus, menos o seno de 60 graus, mais a tangente de 45 graus, mais a tangente de 60 graus é. Então, alunos, é uma questão bem simples. Vocês vão ter que vir na tabela trigonométrica, né? Claro, então já deve ter essa tabelinha memorizado, não é? E substituir, ó. Quanto que é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus nada mais é do que raiz de 3 sobre 2. Menos da fórmula, eu vou repetir. Quanto que é o seno de 60, gente? O seno de 60 também é raiz de 3 sobre 2, tá? Aí mais, que é esse mais aqui. Tangente de 45. Gente, a tangente de 45 ela é muito fácil de ser memorizada. É 1. Mais a tangente de 60. Quanto que é a tangente de 60? Raiz quadrada de 3. Pois bem, nesse primeiro momento a gente substituiu. Agora é a hora de resolver, tá bom? Claro que a gente vai olhar com muita atenção essa expressão. A gente vai perceber que nós temos aqui uma raiz de 3 sobre 2 positivo e um raiz de 3 sobre 2 negativos. Então, a gente tem números iguais com sinais opostos, um mais e um menos. O que a gente vai fazer? A gente vai cancelar esses elementos, tá bom? Quando a gente cancela, percebemos que vai sobrar 1 mais raiz quadrada de 3. E aí, Elane, o que eu vou poder fazer com esse 1 mais raiz quadrada de 3? Nada, alunos. Você não pode juntar 1 mais raiz quadrada de 3, assim como teve alunos que fizeram, dizendo que era raiz quadrada de 4. Você não pode. O 1, ele é um termo diferente do termo raiz de 3. Então, não tem como você juntá-los, porque eles são termos diferentes, tá bom? Então, o resultado é esse aqui. É 1 mais raiz de 3. Não dá para juntar? Então, a gente faz o quê? Repete, tá bom? Alunos, temos aqui a questão 2, que pede para a gente calcular o x usando a tabela trigonométrica. Pois bem, alunos, temos aqui o triângulo retângulo. Precisamos encontrar a medida x, né? Para isso, a gente vai utilizar a tabela trigonométrica. Tabela esta que a gente já estudou na aula anterior, bem como na aula, né, de hoje, com esse exercício. Mas o primeiro passo, alunos, é olhar para os elementos que vocês têm no triângulo. A gente já estudou que o triângulo retângulo, o maior lado desse triângulo recebe o nome de hipotenusa e os outros dois lados são chamados de catetos, não é isso? Pois bem, vamos analisar esse triângulo com muito cuidado. Olha aqui, temos aqui o maior lado do triângulo, que é a hipotenusa. Então, aqui eu sei que a hipotenusa vai ser o x, perfeito. E temos aqui o 6. O 6, gente, ele é um cateto, né? Porque os outros dois lados não são os catetos. Agora é a hora de analisar se o 6 ele vai ser cateto oposto, se ele vai ser cateto adjacente. Você sempre tem que focar no ângulo de referência. O ângulo de referência é esse ângulo aqui, é o ângulo de 45 graus, ó. O lado que está de frente para o ângulo é o cateto oposto. O lado que está ao lado do ângulo de referência é o cateto adjacente. Nesse caso aqui, o 6, gente, ele está do lado do ângulo de 45. Então, ele vai ser o cateto adjacente, que eu vou chamar de CA. Então, significa dizer que você tem a hipotenusa e o cateto adjacente. Alunos, com a hipotenusa e o cateto adjacente, eu só vou poder calcular, lógico, que é o cosseno de 45 graus. Então, eu coloco o cosseno de 45 graus. Qual que é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente, CA, sobre a hipotenusa. Pois bem, vamos substituir. Quanto que é o cateto adjacente? Acabei de encontrar, olha ele aqui. O cateto adjacente é 6 sobre a hipotenusa. Quanto que é a hipotenusa? A hipotenusa é x. Mas você não pode dividir o 6 pelo x. Então, é nesse momento que você vai colocar um sinalzinho de igual e vai vir na tabela trigonométrica buscar o cosseno de 45 graus.
E o cosseno de 45 graus, como nós já estudamos, é raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, alunos, que eu encontrei, peguei, né, o valor do cosseno de 45 na tabela trigonométrica, é o momento de fazermos uma multiplicação cruzada, uma multiplicação na regra de 3. X vezes a raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2x, igual, vamos multiplicar, 6 vezes 2. 6 vezes 2 são 12. E vamos seguir o mesmo processo de antes, né, das resoluções com questões que envolvem a regra de 3. Então, x é igual, tá certo? Vou pegar o 12, que é o valor do segundo membro, e vou dividir pela raiz quadrada de 2. Alunos, a gente precisa entender um detalhe nessa questão aqui. Quando nós tivermos um número qualquer dividido por uma raiz quadrada, uma raiz cúbica, uma raiz quer que seja, a gente tem que fazer um processo chamado de racionalização. O que é essa racionalização? Dividir 12 por raiz de 2 vai ser uma divisão muito complicada. Então, a gente vai racionalizar. Racionalizar é pegar essa raiz aqui, que ela não é exata, e multiplicar por ela mesmo no denominador e também por ela mesmo no numerador, certo? Quando você faz essa multiplicação, você torna uma coisa trabalhosa e um procedimento mais simples para ser resolvido. Então, vamos dar prosseguimento à resolução dessa questão. 12 vezes a raiz de 2 vai dar 12 raiz de 2 sobre... Olha aqui, você tem raiz de 2 vezes raiz de 2. As raízes, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Você vem aqui no denominador, abre um só radical e multiplica os radicandos. 2 vezes 2. 2 vezes 2 são 4. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz quadrada de 4. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode repetir 12 raiz de 2 sobre... E podemos, é claro, extrair a raiz quadrada de 4, que a raiz quadrada de 4 vai ser 2. Pois bem, agora, alunos, é só fazer a divisão. Aí, Elane, esse raiz de 2 aqui, gente, não dá para dividir raiz de 2 por 2. Então, o que a gente faz? A gente divide o que dá para dividir e o que não der, a gente repete ou a gente conserva, né? Então, vamos lá. 12 dividido por 2. 12 dividido por 2, eu posso dividir. 12 dividido por 2 vai dar 6. Agora, alunos, raiz quadrada de 2 não dá para dividir por 2. Então, eu venho e repito essa raiz junto ao 6. Então, significa dizer que o valor do x vai dar 6 raiz de 2. Temos aqui, na letra B, um outro triângulo retângulo com um ângulo de referência, o ângulo de 30 graus. E a gente tem o 20 e o x. É o momento de olharmos quem são essas medidas no triângulo retângulo. Gente, o 20 é a linha diagonal, é a maior linha do triângulo retângulo. Então, o 20, ele é chamado de hipotenusa, é o maior lado do triângulo retângulo. E o x é o lado que está de frente para o ângulo de referência, que é o ângulo de 30 graus. Então, o x nada mais é do que o cateto oposto, que eu vou chamar de CO. Então, se você tem a hipotenusa e o cateto oposto, a razão trigonométrica que você vai calcular é o seno de 30 graus. Aí, gente, a fórmula do seno a gente já estudou. É só você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa que você acha o seno. Então, quem é o cateto oposto? O cateto oposto aqui nesse triângulo retângulo é o x. Sobre a hipotenusa, quem é a hipotenusa? É o 20. Então, você vai dividir o x pelo 20. Mas espera aí, né, alunos? Não tem como dividir x por 20, visto que eu não sei qual que é o valor do x. Então, é o momento de pegar essa fração, igualar, e a gente ir lá na tabela trigonométrica, buscar o seno de 30, e eu já sei quanto que é o seno de 30. O seno de 30, alunos, é 1 sobre 2. Então, eu venho e igualar 1 sobre 2, faço uma multiplicação cruzada, uma multiplicação na regra de 3, para achar o x. X vezes 2 vai dar 2x. É igual a 20 vezes 1, 20. X é igual a 20 dividido por 2.
Alunos, quando eu divido o 20 pelo 2, eu acabo descobrindo que o meu x vai ser 10. Perfeito. Então, esse lado aqui, que é o cateto oposto, que eu chamei de x por não saber o seu valor, quando eu fiz essa multiplicação aqui usando a regra de 3 e o seno de 30, eu descobri que esse lado aqui, gente, ele vale 10. Então, o x é igual a 10. Aí, alunos, a gente vai para a letra C e última alternativa desse nosso exercício. Temos aqui o lado x e o lado 7. Percebe-se que o maior lado, que é a hipotenusa, a gente não tem. Perfeito. Então, a gente só vai ter os catetos, não é isso? Agora, a gente tem que saber quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente. O cateto oposto é sempre aquele lado que está de frente para o ângulo de referência. Tá aqui o ângulo de 45 graus. Quem é que está olhando para o ângulo de 45 graus? É o 7. Então, nesse caso aqui, o 7 vai ser o CO, vai ser o cateto oposto. Consequentemente, o outro cateto que eu chamei de X, claro que vai ser o cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado do ângulo de referência. Pois bem, se você tem o cateto oposto e o cateto adjacente, a razão trigonométrica que você vai calcular na letra C é a tangente, que eu vou chamar de TG, tangente de 45 graus, alunos. Qual que é a fórmula da tangente? A fórmula da tangente é o cateto oposto, CO, dividido pelo cateto adjacente, que é o CA. Então, agora a gente vai substituir. Quem é o cateto oposto? O cateto oposto é 7, que vamos dividir pelo cateto adjacente. O cateto adjacente vai ser x. Então, a gente vai dividir o 7 pelo x. Opa, essa divisão não é possível, porque eu não sei quanto que vale o x. Então, como que eu posso dividir o 7 por uma letra que eu não sei o seu valor? O que eu tenho que fazer? Descobrir, é lógico, o valor da letra. Então, aqui eu vou igualar essa fração e vou lá na tabela trigonométrica buscar a tangente de 45 graus e eu já sei quanto que é a tangente de 45 graus. A tangente de 45 graus, alunos, é 1. Então, você vai igualar isso a 1. Mas, se você quiser preencher esse espaço vazio novamente com 1, não tem problema, né, gente? Porque o 1... é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, qualquer número vezes 1 vai dar qualquer número. Vamos agora aqui fazer uma multiplicação cruzada para encontrar o x. X vezes 1. X vezes 1 é o x só uma vez. Então, vai dar x. 7 vezes 1 é o 7 só uma vez. Então, vai dar 7. Então, o que a gente pode perceber? Que x é igual a 7. Então, o valor aqui do x, que é o cateto adjacente, que eu não sabia de forma alguma, ao usar a tangente de 45 e ao fazer essa multiplicação na regra de 3, eu descobri que esse x que eu não sabia o seu valor, ele tem valor igual a 7. Então, essa foi a nossa aula de hoje, estudando um pouco mais sobre as razões trigonométricas e a tabela dos ângulos notáveis, que são os ângulos de 30, 45 e 60 graus.